Os protocolos que assinamos são protocolos muito similares e visam sobretudo a troca de informações, a troca de experiências, a troca de conhecimentos entre as nossas associações, quer no plano laboral, quer no plano fiscal, em termos de conhecimento doutrinário dos impostos. E desse ponto de vista, tal como para a Federação, é um protocolo importante. Eu julgo que, julgo que devem haver particularidades nos vários Estados brasileiros, nomeadamente em termos de incidência, em termos da própria indústria, em termos do próprio comércio, e o Brasil é um país extremamente grande, com uma realidade muito diversa, que eu acho que nós particularmente podemos tirar conhecimento dessa realidade e aproveitá-lo em prol dos trabalhadores em Portugal. Em relação ao governo, vamos lá ver. Primeiro, em relação em termos globais, a nossa situação está muito má neste momento. Porquê? Porque neste momento nós estamos a atravessar um processo, um plano de reestruturação, ou seja, nós estamos, existiram problemas em Portugal, problemas financeiros, problemas que depois arredondaram em problemas económicos, na atividade económica, e isso tudo levou à intervenção da Troika. A Troika é composta pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia, que vieram a Portugal impor uma série de restrições em troca de um financiamento para resgatar o país. E essas restrições, essas medidas que foram implementadas, são extremamente penosas para os trabalhadores. Eu posso dizer que, neste momento, em Portugal, no fisco, o salário das pessoas foi afetado em cerca de 30%, ou seja, 30% do salário desapareceu de um dia para o outro, praticamente. Isto está por uma pressão muito grande sobre os trabalhadores dos impostos, e temos também problemas a nível de carreiras. Em toda a Europa está a ser feita um movimento de fusão das administrações fiscais e aduaneiras, e nós estamos também com esse processo. É um processo que ainda não está a dar os frutos que seriam de esperar. Isso também está a afetar muito dentro do aparelho, está a afetar muito as relações, o modo de funcionamento e o que é que vai ser a nossa casa no futuro. Daqui a 10 anos estará certamente irreconhecível face ao que é atualmente. Mas a situação não é muito boa. Da parte do governo não há neste momento muita sensibilidade para lidar com estas questões. Há os ditames da Troika, dessas três instituições europeias e uma mundial, que tem forçado uma perda de rendimentos muito grande para os trabalhadores. Eu julgo que, primeiro, grande parte destes protocolos funciona muito na base do conhecimento recíproco que temos. Começa pelas pessoas. Se as pessoas se sentarem à mesa, começarem a conversar e tiverem conhecimento de outras realidades, será ótimo. Essas relações pessoais facilitam muitas vezes a troca de conhecimentos, facilitam a troca de experiências e a importação de outras metodologias para o nosso país. Eu dou como exemplo o Lula da Silva, o vosso presidente, ex-presidente da República, veio a Portugal na altura, em 2010, salvo erro, por volta de 2010, antes da intervenção do resgate que foi feita a Portugal. Ele disse: não se metam com o FMI, porque o FMI nunca ajudou nenhum país. O Brasil neste momento tem excedentes suficientes e pode ajudar Portugal. E de facto, se houvesse da parte do governo interesse em que isso fosse feito, se houvesse uma relação pessoal por parte do governo português, uma relação pessoal do primeiro-ministro, neste caso, com o presidente brasileiro ou o ex-presidente brasileiro, se calhar esse teria sido um caminho possível e que teria evitado esta intervenção, que não está a ser positiva para o nosso país. Está a deixar Portugal numa sociedade muito mais desigual, com muitas carências, uma situação péssima do ponto de vista sociolaboral. Com um protocolo desta natureza, o que é que nós podemos conseguir de facto é conversarmos, conhecermos outra realidade e vermos até que ponto é que podemos adaptar essa realidade ao nosso caso, introduzindo coisas novas. Eu, neste momento, e em Portugal, gostaria, espero lançar durante este ano, uma discussão sobre coleta mínima.
A coleta mínima é toda a gente pagar o mínimo de imposto. Porquê? Porque já chegámos à conclusão, ou pelo menos acho que a maioria das pessoas já chegou à conclusão, que nós não conseguimos fazer uma afetação real, aplicar um imposto, uma taxa, de acordo com o rendimento real das pessoas, porque as pessoas fogem à declaração do rendimento real. Isto provoca o quê? Provoca com que um trabalhador por conta de outrem pague no final do ano 30, 40, 50% de impostos, 50% do seu rendimento seja imposto, e uma empresa como um banco, como um grande banco, pague 7%. E isto não pode continuar, quer dizer, é extremamente injusto, e lançar um debate sobre a coleta mínima visa anular essas discrepâncias, essa injustiça.